seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Bom poder estar, meu Pai, em Tua casa. Bom poder estar, meu Senhor, diante do Teu altar, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta noite, meu Pai. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Que as Tuas bênçãos, meu Pai, sejam derramadas, meu Pai, sobre a Tua igreja, meu Pai. O Senhor, meu Pai, receba, Senhor, o nosso louvor, meu Pai, pois te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. O Senhor colocou um novo cântico, Senhor, em nossos lábios. O Senhor se inclina, meu Pai, para o Teu povo, para o clamor, meu Pai, da Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, pelos Teus feitos em nossas vidas, Senhor. Que os Teus propósitos, Senhor, aconteçam sempre, meu Pai, estejam sempre presentes em nossas vidas, Senhor. Abençoa, meu Pai, o Teu povo de perto. Seja conosco, Senhor. Que essa noite, Senhor, nós possamos sentir o Teu Espírito, meu Pai. Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. A Tua paz, o Teu amor. Fala conosco, Senhor. Seja conosco, pois eu te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus que se encontra em Jeremias capítulo 15 e o verso de número 16. Jeremias 15, 16. Assim diz a palavra do Senhor: tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e tua palavra foi para mim a alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Amém? Eu vou ler e a igreja pode repetir para a gente poder gravar bem esse versículo. Tuas palavras foram encontradas. Tuas palavras foram encontradas. E eu as comi. E eu as comi. E tua palavra foi para mim. E a tua palavra foi para mim A alegria e júbilo do meu coração. a alegria e júbilo do meu coração. Pois eu sou chamado pelo teu nome, Pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. ó Senhor dos exércitos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mês da Bíblia, então nós queremos ressaltar aqui, destacar a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Você sabe que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Em todo o mundo não tem um livro que é mais lido do que a Bíblia. Ela foi escrita do Gênesis ao Apocalipse, num período aí de 1.600 anos aproximadamente, por aí 40 escritores, e ela não entra em contradição. Ela é uma palavra harmônica, ela é uma palavra inspirada por Deus, e ela tem uma influência em toda a nossa sociedade, todo o nosso mundo. A palavra de Deus ela tem influência. Desde o momento que uma pessoa é gerada, até o momento que nasce, o momento que casa, o momento que vai a óbito, a palavra de Deus ela está influenciando. Muitas coisas que nós praticamos hoje é por causa dessa influência judaico-cristã na nossa sociedade. Então as coisas elas funcionam assim porque um dia Deus ele resolveu, ele tomou a iniciativa de falar com o homem, de trazer instruções, de fazer do seu povo um povo instruído, um povo que pudesse viver em ordem, em harmonia, um povo que pudesse viver de uma maneira abençoada. Então você olha para o Gênesis, você vê um Deus preocupado em orientar o homem, mostrar para ele o que devia fazer, o que não devia fazer, e ainda quando o homem desobedece, quando cai em pecado, Deus ele entra com um plano de salvação para a vida da humanidade. Lá no Gênesis, Deus já entra com um plano de salvação, e por toda a Bíblia então se estende em toda a história um Deus preocupado em estar junto com o seu povo, um Deus preocupado em estar acompanhando o seu povo. Quando o povo, por desobediência, se tornou escravo no Egito, Deus levantou um servo, levantou alguém muito abençoado chamado Moisés, e ele então pôde resgatar o povo das mãos do faraó com um poder de Deus tremendo, com uma ação de Deus, ele intervindo na história da humanidade, fazendo coisas grandiosas, como toda a igreja sabe, abrindo o Mar Vermelho, mandando as 10 pragas no Egito para libertar o seu povo. Durante a caminhada pelo deserto, durante o dia uma coluna de fogo, ou melhor, durante a noite uma coluna de fogo, durante o dia numa coluna protegendo então do sol, porque no deserto é muito quente durante o dia, à noite é muito frio, então Deus estava ali presente, andando com o povo, orientando o povo, e você olha na palavra, você vê que Deus ele se preocupou até com a alimentação do povo.
Então, alguns alimentos Deus falou para não comer, não ia fazer bem. Outros alimentos Deus liberou para comer. Deus trouxe ordenanças. Uma sociedade sem leis é uma sociedade fadada ao fracasso e até à extinção. O ser humano precisa de lei, precisa de limitação. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Tem que haver leis. E Deus, Ele estabeleceu leis, estabeleceu ordem para o seu povo. O seu povo caminhou no meio de um deserto árido, um deserto que nada produzia. Mas Deus foi suprindo o povo em todos os momentos. Quando faltava água, Deus então providenciava água da rocha para jorrar abundantemente desse alimentado povo. Quando faltava o alimento, o povo estava com fome, Deus então mandava o maná do céu para alimentar o povo. Deus mandava codornizes para que o povo pudesse então se alimentar e se fortalecer. Deus esteve com este povo, não os abandonou até o ponto de eles entrarem na terra prometida, tomarem posse daquilo que era a promessa de Deus, que parecia tão difícil, parecia impossível, uma cidade fortificada, como foi a primeira cidade de Jericó que foi tomada, com muralhas fortes, com um exército lá dentro. Deus foi com o povo e na liderança de Josué as muralhas caíram e o povo tomou posse daquilo que era deles, promessa de Deus para a vida deles. Deus estava com eles e Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Diga assim: eu sirvo a um Deus que está comigo, que não me abandona, que não me decepciona. É um Deus presente, é um Deus que me ama, é um Deus que cuida de mim. Amém. Só os que creem, pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, toda essa palavra, toda essa história, ela está registrada nesse livro, a Bíblia. Então, você olha para o Gênesis, você vê a criação da humanidade. Você olha para o Êxodo, você vê a libertação do povo de Israel. Você vai para os outros livros, Levítico, está recheado de leis. Você vai para os outros profetas maiores, menores. Tudo Deus está falando com o povo, orientando o povo, dirigindo o povo. E isso tem uma implicância muito grande para nós, como igreja. Porque assim como Israel foi no passado, a igreja hoje, ela é o Israel de Deus. O povo estava cativo no Egito. Quem é da igreja hoje está liberto, um dia esteve cativo também no Egito, no pecado. Mas hoje está liberto. Deus está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele é a nossa força, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso libertador. Então a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. Você não precisa mais nada. Você precisa de santificação? A palavra de Deus, ela dá receita. Ah, pastor, eu quero vencer o pecado. É bom, né, vencer o pecado? Como que eu faço para vencer o pecado? Abra lá em Salmos, aí no meio da Bíblia, facinho você achar, 119, Salmo 119, e o verso de número 9. Salmo 119, 9 fala assim: com que meios purificará um jovem o seu caminho, prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, ó, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então você quer ter uma vida de vitória sobre o pecado? Esconde a palavra no teu coração. Mas não é para esconder de uma forma que você não acha depois, tá?
Tem hora que você esconde alguma coisa, você fala, onde foi mesmo que eu escondi? Não achei mais, não consigo achar. E se esconder aqui no sentido de guardar, no sentido de proteger. Porque tem um inimigo querendo roubar essa. Jesus diz que a palavra ela é como a semente. Ela é lançada. Pode cair num coração fértil, pode cair num coração que não frutifica. Mas quando a pessoa recebe essa palavra, essa semente, ela tem que guardar. Por quê? O inimigo quer roubar a semente. Você sai daquela porta para fora, o diabo quer roubar a semente, quer roubar a palavra. Porque a palavra, quando você guarda ela no teu coração, quando você protege ela no teu coração, ela protege você de pecar. Ela livra você de transgredir a lei de Deus, de desagradar a Deus. Por isso que o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou a palavra ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. Assim? Ou a Bíblia ela te afasta do pecado, ou o pecado ele te afasta da Bíblia. Esconda a palavra de Deus no teu coração para que você não peque contra Deus. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Guardando a sua palavra. A palavra de Deus escondendo no seu coração. É isso que diz o salmista aqui. Com que meios? Como purificará o jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Guardando a tua palavra no coração. Então a santificação ela tem que ser um alvo nosso como igreja. Santo ninguém é. Às vezes a pessoa fala assim, mas todo mundo é pecador, como que a pessoa é santa? Santo só tem um que é Deus. Quem nunca pecou foi Jesus Cristo, que nasceu de mulher. O único homem que nunca pecou. Se você procurar na Bíblia, você vai ver grandes nomes, pessoas importantes, mas todos pecaram, porque o pecado ele está na nossa gênese, está na nossa genética, ele faz parte da nossa vida. Mas tem um jeito de viver de uma forma santificada, é guardando a palavra de Deus no nosso coração, é mantendo a nossa comunhão com o Senhor, porque a Bíblia fala que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia fala que a santidade que estava nele foi transferida para nós. E o pecado que estava em nós foi transferido para Ele naquele momento da cruz, naquele momento final, onde Ele entregou e Ele fixou, Ele rasgou todo o nosso escrito de dívida e cancelou naquela cruz e nos tornou libertos, nos tornou salvos, remidos, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Ele realizou isso na nossa vida. Por isso hoje nós podemos viver uma vida santificada. Onde que eu encontro isso? Na Bíblia. A Bíblia é o único livro que ela apresenta a solução para o pecado. Você estuda uma filosofia, e a filosofia fala, mas não apresenta uma solução para o pecado. Você estuda a religião fala, faz isso, faz aquilo, faz sacrifício, mas não resolve o pecado. Nada pode resolver o pecado. A religião, a filosofia, o pensamento positivo, se isolar num lugar distante, sem internet, sem televisão, sem contato com a humanidade, não resolve o problema do pecado. Não existe nada neste mundo, a ciência pode evoluir quanto for, não resolve o problema do pecado. O problema do pecado ele é resolvido, solucionado no sangue carmesim de Jesus. No sangue puro, que purifica as nossas vidas, nos lava de todo pecado, de toda injustiça.
justiça. Amém? Só os santificados. Pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas por que a palavra é tão importante? Porque ela traz para a gente a santificação, ela traz para a gente uma direção. Aí mesmo no Salmo 119, vamos ver um salmo bem conhecido, um versículo aqui, que é o 105. Salmo 119 e o 105 diz assim: Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Às vezes você não sabe por onde ir, qual direção tomar, qual atitude você deve decidir. A palavra de Deus, ela é luz, ela é uma bússola, ela é uma direção para as nossas vidas. Num mundo tão conturbado, num mundo tão difícil, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela mostra qual o caminho que nós devemos seguir. Por isso ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: olha, eu não sabia, olha, eu não fui avisado, olha, eu estava no mundo porque eu não sabia a questão da salvação. Todo mundo tem condições de saber. Às vezes a pessoa está numa igreja que há muito tempo já saiu da direção de Deus. Às vezes a pessoa está congregando numa igreja que já há centenas de anos a igreja está longe do Espírito Santo. O Espírito Santo está caminhando para a direita, a igreja está caminhando para a esquerda. O Espírito Santo está indo para um lado, a igreja está indo para o lado contrário. Agora, se a pessoa quiser saber a verdade, o que você acha? Você acha que a pessoa ela vai ficar no escuro? Ela não vai saber? Se ela buscar a Deus, se ela orar a Deus, e se ela ler a palavra, Deus fala com ela. Deus ilumina o caminho dela. Deus é vivo e poderoso e Ele não deixa ninguém na ignorância. Se a pessoa quiser, a pessoa tem a direção, precisa buscar a palavra. Tem gente que não quer diálogo, tem gente que não quer conversa. Às vezes você vai falar alguma coisa e a pessoa, não, meus avós eram dessa igreja, meus pais, eu vou permanecer nessa igreja. Não quero nem conversa, não quero nem ouvir falar de religião. Então às vezes a pessoa está com a mente fechada. Mas se você está aberto ao Espírito Santo, Ele fala. Ele é vivo e Ele é poderoso. Amém? Então, a palavra, ela nos santifica, a palavra, ela nos ilumina o caminho, a palavra, ela é a nossa espada e ela é o capacete da nossa salvação. Lá em Efésios capítulo 6, você pode ver isso com bastante clareza. Efésios capítulo de número 6, nós vamos ler então os versos de número Efésios 6. Nós vamos ler o 17, que diz assim, ó: E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga assim, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso aí, nós estamos numa guerra, nós estamos lutando. Uma luta espiritual. E como que o soldado medieval lutava na guerra? Não tinha avião, não tinha bomba, não tinha nada dessa tecnologia de hoje. Era na espada, era na lança, era no escudo, era no corpo a corpo. Como que matava o inimigo? Tinha que usar a espada.
Como que você destrói o inimigo hoje no sentido espiritual? Destrói os demônios, destrói o inferno com o poder da palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a palavra, meditar a palavra, meditar na palavra. Você sabia que o diabo conhece muito a palavra? Muito mesmo. É interessante um dado que surgiu aí, que fizeram um questionamento de várias perguntas, vários textos da Bíblia. E católicos tiveram uma performance razoável. Evangélicos ficaram um pouquinho atrás. Espírita ficou um pouquinho na frente. Sabe quem ganhou? Os ateus ganharam conhecimento da palavra. Ateu lê a palavra. O diabo lê a palavra, o diabo conhece a palavra. Sabe muito bem da palavra. E tem crente que fica cochilando, dormindo com relação à palavra. Meu irmão, leia, medite na palavra, porque ela é a espada do Espírito. Às vezes a tua luta aí você não está conseguindo ganhar, não está conseguindo vencer. O inimigo está prevalecendo na tua vida. Use a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo na palavra. Jesus foi vitorioso contra o diabo, em Mateus 4, na palavra. Ele destruiu o inimigo na palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para derrubar fortalezas, destruir sofismas e fazer do seu povo mais do que vencedor. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Ah, pastor, eu preciso conquistar, eu preciso vencer os inimigos. Então, olha, a Bíblia dá a receita aqui, ó. Vai lá em Josué capítulo 1, livro conhecidíssimo. Texto que nós já pregamos várias vezes aqui. Mas quero chamar a tua atenção para esse detalhe que o próprio Deus falou aqui. Então, para a gente se situar aqui em Josué capítulo 1, o que estava acontecendo? Moisés tinha morrido e Deus então fala com Josué, que sucedeu a Moisés na liderança do povo. O povo estava prestes a tomar posse da terra prometida. Então Deus ele dá uma palavra de ânimo para Josué. Ele dá uma palavra de fortalecimento para Josué. Então, no capítulo 1, verso 1 em diante, Deus fala com Josué. E ele fala, olha, o lugar que pisar a sola do teu pé eu tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, também tampouco te abandonarei. Então, trazendo para a nossa vida, o que Deus está falando? Que Ele vai nos dar vitória. Que nenhum inimigo vai permanecer em pé diante de nós. Mas, pastor, nenhum inimigo. Esse inimigo aqui é do inferno. São os demônios. São a ação dos acéfalas do diabo. São mandados para destruir as vidas. A Bíblia fala que nenhum vai permanecer em pé diante de nós. Como que é o segredo? O que Josué tinha que fazer? Ele tinha que se fortalecer mais, fazer um treinamento militar. Ele tinha que se exercitar fisicamente. O que ele tinha que fazer? Olha o que Deus fala aqui para ele. No verso de número 6. Primeiro, ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que eles daria. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que possas prosperar por onde quer que fores. Diga assim: o segredo é ser forte, ser corajoso e observar a lei. Ou seja, a palavra de Deus. Meditar nela. Dia e noite. Então seremos prósperos. Amém. Você viu o segredo? Ser forte, ser corajoso. Pergunta para alguém que está do teu lado aí: você é forte e corajoso? Pergunta para quem está do teu lado: você está meditando na palavra de Deus? Se ele disse sim, então vai prosperar, vai ser abençoado, vai vencer os inimigos e vai tomar posse da terra que Deus tem para você. Amém? Quem não crê pode aplaudir. Glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora é importante que a gente foque em pelo menos aqui 3 áreas que a gente precisa na nossa vida espiritual. Primeiramente, a fé. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela tem que fazer parte da nossa vida. A fé é diferente de querer, de desejar. A fé é a certeza. A Bíblia fala que ela é a certeza das coisas que a gente não está vendo, mas que a gente espera, que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida. Como que a fé ela opera? Ela opera de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa ela tem uma fé em alguma coisa que é contrária à palavra. Então, uma fé direcionada segundo a palavra de Deus é uma fé poderosa. O inimigo não pode com uma pessoa dessa. Quando a pessoa tem uma fé de acordo com a palavra. Porque pelo mundo afora aí, as pessoas exercem os mais diferentes tipos de fé. Tem aquele que tem a fé nos montes, tem aquele que tem a fé nos ventos, não é verdade? Tem aquele que crê no sol, na lua, nas estrelas. Tem aquele que adora o fogo, tem aquele que adora a vaca, aquele que adora o rato, aquele que adora o crocodilo. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que enviou Jesus e Ele é parecido conosco. Como que é o nosso Deus? Olha para Jesus. Jesus é a imagem exata, visível do Deus invisível. Glória a Deus por isso. Então, a fé ela é muito importante. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Diga assim: eu ando por fé. E não pelo que eu vejo. Se você for olhar o que você está vendo, sentindo, isso daí atrapalha a tua fé. Se você olha para uma enfermidade, mas o sintoma está ali, e você olhar para os sintomas, você balança na fé. A dúvida vem. Então você tem que olhar para o autor e consumador da fé. Não ficar olhando para as circunstâncias. Olhar para as circunstâncias afunda. Pedro queria andar sobre as águas. E Jesus vem andando sobre as águas. Ele falou: Pedro, você quer vir ao meu encontro? Quero, então vem. Pedro foi andando sobre as águas. Mas quando ele olhou à sua volta, a tempestade, as ondas altas, ele afundou. Nós não podemos olhar as circunstâncias.
Você olha para esse mundo, é de dar medo. Você olha a situação política, financeira, social, econômica, moral, religiosa, é de dar medo. Nós não podemos olhar. Se a gente olhar, a gente afunda. Se você olhar para esse mundo, você afunda. Mas se você olhar para Jesus, o Todo-Poderoso, você vai andar sobre as águas. Você vai andar acima dos problemas, acima das preocupações, como diz a canção. Você vai poder andar altaneiramente como a corça. Quem crê nisso de verdade, diga amém. Glória a Deus. É a fé, meu irmão. É a fé. Se olha a circunstância, a coisa está complicada. Mas pela fé você sabe que Deus é contigo. No final, vem aí grande tribulação. Mas eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes. Amém. Nós estamos hoje vivendo princípio de dores. Princípio de dores. Ainda é muito pouco perto do que está vindo aí. O que está vindo aí é terrível. É sofrimento. É grande tribulação. Mas a igreja, eu creio, será poupada. A igreja, ela é cuidada por Deus. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, o verso de número 6, diz assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então a fé, ela tem um resultado, ela tem um pagamento, ela tem um galardão, uma recompensa. Quando você anda por fé, você não está perdendo. Se você trabalha o mês inteiro, é digno que você receba o salário. Mas a Bíblia fala assim: mas se você crê naquele que justifica o ímpio, então é digno que você seja justificado. Se você crê. Então você não precisa trabalhar nesse sentido, porque Jesus já trabalhou para você. Tem gente que pensa que não precisa trabalhar, mas a Bíblia fala muito sobre preguiçoso. Hein? A Bíblia fala, vai ter uma formiga ou preguiçoso. A Bíblia fala, mãos preguiçosas empobrecem. A Bíblia, ela pega pesado em quem é preguiçoso. Quem não trabalha, que não coma, diz a Bíblia. Importante você entenda isso. Mas no sentido da fé, no sentido da justificação, então nós precisamos apenas crer em Jesus, na obra redentora dele, na obra salvífica dele, porque ele realizou uma obra que nós não podemos realizar. Nós não podemos fazer. Mesmo que a gente queira, você não consegue fazer. É só pela fé. Tem gente que acha que pode sacrificar e ganhar salvação. Tem gente que acha que pode ser bom para as pessoas, fazer caridade e ser salvo. Mas a Bíblia fala que a salvação, ela é um dom de Deus. Ela vem pela fé. E a fé em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele é aquele que comprou a tua vida, a minha vida, tirou de um charco de lodo e colocou numa rocha firme, num lugar estabelecido, para que Deus possa te abençoar e te purificar. É algo interior, é algo que Deus realiza no coração, é algo que Deus trabalha. Por isso que a Bíblia fala, é um novo nascimento, não é uma maquiagem, não é
um faz de conta. Se Deus não muda o coração, não há um novo nascimento, então nada feito, nada está feito. Deus, ele trabalha o nosso coração, a nossa alma, transforma o nosso ser, nos faz renascer de novo, nascer novo nascimento. A religião, ela dá uma maquiada na pessoa. Mas Jesus, ele transforma, ele muda. Quando a pessoa não entende isso, ela acha que é só ir para a igreja e está tudo certo. Não. Se você pegar um porco lá no chiqueiro, todo cheio de lama, lavar ele, passar um perfume nele, colocar ele na sala, assistir televisão com você, você deixar a porta um pouquinho aberta, ele corre para o chiqueiro de novo, chafurdar na lama, porque ele continua sendo porco, não é verdade? Mas Jesus, ele transformou o nosso coração e tirou-nos do lamaçal do pecado, e hoje nós não queremos mais aquela velha vida, né? Aquela velha situação. Somos nova criatura, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Quem entendeu pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mateus 21, 21. Mateus 21, 21. Jesus respondendo disse-lhes: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes, move-te e lança-te no mar, isso será feito. O próprio Jesus está falando aqui. A fé é como um grão de mostarda, menor das sementes. Se você falar a este monte, é isso que diz a Bíblia? Se você falar. Na verdade, eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes, move-te e lança-te no mar, isso será feito. O que Jesus está ensinando aqui, pessoal? Está ensinando algo importantíssimo para a nossa vida. Se você crê e você fala, você verbaliza, você profere, crendo, isso de fato acontece. Jesus deu um exemplo aqui muito forte. Ele disse: ó, se você falar com uma montanha, ela vai sair, vai se lançar no mar. O que estiver obstruindo o teu caminho, a tua passagem, você precisa falar, crendo no coração, de verdade, crendo, não duvidando. E aquilo vai ser removido, aquilo vai sair do teu caminho. E o que é que está impedindo o teu caminho, impedindo a tua caminhada? Né? O que é que está impedindo a tua vida de ser desembaraçada, de você caminhar, avançar, conquistar? Está tendo algum impedimento, alguma montanha? Às vezes uma montanha de problemas, uma montanha de pensamentos, tanto pensamento ruim, tanto pensamento negativo, tanto pensamento de incredulidade. Declara isso derrotado em nome de Jesus. Declara esses inimigos vencidos em nome de Jesus. Ordena em nome de Jesus para que esse mal saia do teu caminho e libere a tua passagem para alcançar a bênção, alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Quem entendeu pode aplaudir Deus para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, esses 3 pontos que nós devemos focar na nossa vida: salvação, fé e amor. Essas 3 coisas a gente precisa dar prioridade na nossa vida. Cuidar da nossa salvação, usando a fé, praticando o amor, que é o vínculo da perfeição, o amor que é o mandamento mais importante de toda a Bíblia: amar a Deus em todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero estar orando pela tua vida. Aleluia. Assim, na presença do Senhor, fecha os teus olhos e diante dessa palavra que o Senhor preparou para nós, medita nela, como o Senhor falou para Josué meditar, e busque nela a direção, busque nela o que você precisa para derrotar os inimigos que têm assediado a tua vida, os pensamentos de derrota, de incredulidade. Se levanta contra isso, como Jesus diz, fala com fé, sem duvidar, e este mal ele vai ser lançado no mar, ele vai sair do teu caminho. Quando o louvor vai ministrar esse cântico, você vai poder então orar a Deus, repreender o mal, invocar o poder de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Edifica em mim, Senhor, uma morada para ti, vem repousar tua graça em mim. Os teus princípios vou rever.
Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Medita em toda esta palavra que o Senhor falou com você nesta noite. Reflita sobre isso, sobre o que Deus quer te ensinar e o que Ele espera de você. Deus não espera de você uma pessoa acanhada, uma pessoa derrotada, amarga. Deus espera de você uma pessoa forte e corajosa. Deus não espera de você uma pessoa que está com preguiça de ler a Bíblia, de meditar na palavra. Não, Deus espera de você alguém que está disposto a meditar nessa palavra dia e noite e derrotar os inimigos. Deus espera que você se levante e declare que esses inimigos já estão por estrado dos teus pés. Em nome de Jesus. Jesus disse assim: olha, eu envio vocês e vocês vão poder impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês vão poder pisar serpentes e escorpiões e nenhum dano você sofrerá. Nada. Então o Senhor, Ele deu poder para a igreja. Ele deu poder e autoridade para que a igreja vença o inferno, derrote os inimigos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Erga as tuas mãos para o alto e diga assim: Senhor meu Deus, derrama agora do teu poder sobre a minha vida, para que eu possa ter forças para meditar na tua palavra e de posse dessa arma poderosa derrotar todos os meus inimigos, porque a tua presença na minha vida é poderosa. A tua presença no meu coração é forte, é abundante, e em nome de Jesus eu sigo em frente, vencendo os inimigos e declarando que só o Senhor é maravilhoso, é poderoso, é grandioso. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Erga as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Poderoso Deus, amado Pai, espere o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas poderosas mãos. Dá uma semana abençoada, vitoriosa. Nós declaramos aqui prosperidade sobre a vida do teu povo, saúde sobre a vida do teu povo, uma fé renovada, uma fé, ó Deus, aumentada na tua presença. Derrama da sabedoria do alto em cada coração, em cada vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja sobre toda a tua igreja. E todos os que creem digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir, glorificar, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus.